Boa tarde, uma ótima tarde de quarta-feira a todos. Vamos falar com Deus, um pouquinho com Deus na Bíblia. Vamos de Coríntios, amém? Uma boa tarde para o pastor Eliseu, obreiras, os irmãos do grupo. Logo mais às 7 horas estaremos na igreja hoje com todos os grupos da igreja. Uma boa tarde para o pastor e obreiros do Brasil e do mundo inteiro, amém? Vamos lá de Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre de este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestido, não for nos enxado, porque também os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não por queremos ser despidos, mas revestido, mas que o moral seja absolvido pela vida. Amém? Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Glória a Deus. Uma boa tarde a todos. Compartilhe, comente. Amém? Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muitos desejamos também ser-lhe agradável, que presente, que o ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadismo os homens à fé, mas somos manifestados a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos vós ocasiões de vós gloriandes de nós, para que tenhais que responder ao que se glorie na aparência e no coração. Porque se enlouquecemos e para Deus, e se conservamos o juízo e para vós, porque o amor de Cristo, presta atenção, repetir, porque o amor de Cristo nos contragem, julgando-nos assim que, se um morreu por todos, logo todos morrerão. E eles morrem por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo, se segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste mundo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ministério e reconciliação. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou contigo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos céu de ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando contigo o mundo, não lhes importanto os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Parte de Cristo, como se Deus por nós rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, amém, aleluia. Uma boa tarde para a Jaqueline e toda a sua família. Uma ótima quarta aí a todos. Logo mais às 7 da noite estamos na Universal. Amém. Finalizar aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Lê aqui o capítulo de Isaías, capítulo 15, versículo 24 ao 27, para encerrar. A profecia contra os anciãos. Amém? O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a alzíria da minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte dele, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos determinou quem invalidará, a sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás. Amém? Glória a Deus, amém. Essa foi a palavra de hoje que Deus nos ensinou. Amanhã eu volto às mesmas horas, a partir das 3 horas. Estou indo para o curso à noite. Que à noite a gente tem que se encontrar com o grupo. Depois do curso das 7 horas, às 8h30, 9 horas, a gente tem uma reunião com o grupo da gente. E o grupo hoje dos resgates, que a gente vem ouvindo aí do grupo dos resgates. E todo mundo de uniforme. Amém?
Glória a Deus. Lê aqui o capítulo mais conhecido da Bíblia, amém? Capítulo 23 de Salmo. A felicidade de temor o Senhor, como nosso pastor, Salmo de Davi, amém? 23 do capítulo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias da minha vida. Amém? Fiquem todos com Deus. Uma ótima tarde de quarta-feira aí. Que quarta e quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Essa notícia boa ao sair e ao chegar. Amém? Logo mais às 19 horas, que é 7 horas da noite, estaremos na Universal. Um grande clamor hoje. Amém? Venha, participe. Você é o nosso convidado especial. Fiquem todos com Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo mais às 7 da noite na Igreja Universal. Amanhã às 3 horas estou de volta. Amém.